Olá, bom dia, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Alfeu, mais uma vez. Estamos no capítulo 3 de Romanos, né? A proposta que temos experimentado dentro desse tempo na nossa congregação é o livro de Romanos. Aprendemos um pouco sobre cristologia, tudo sobre Jesus, onde foi o seu nascimento, para que ele nasceu, por que ele morreu, e eu quero te dizer e te desafiar a aprender um pouco mais da palavra de Deus. No capítulo 3 de Romanos traz dentro do seu tema a intensificação do pecado do homem, a intensificação do pecado do homem. E como nós temos como proposta trabalhar verso por verso, assim temos cumprido, né? E no capítulo 3 de Romanos, de 1 a 8, nós iremos observar as realidades de Deus. As realidades de Deus. O verso 1 e 2 traz para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira pergunta que é feita: qual o valor de tudo isso? E aí eu quero te dizer, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, fazer a sua leitura. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. De fato, todos nós sabemos que o povo judeu é o povo escolhido por Deus, é o povo que Deus traz dentro do seu coração. E nós hoje somos o judeu do Senhor, um povo adquirido, escolhido, porque os judeus não o aceitaram, não o recebeu. Mas nós, como gentios, recebemos essa promessa e hoje fazemos parte da mesma herança, tá bom? Então você aí, aluno aqui, você pode colocar aí a palavra de Deus, tá bom? Primeiro ponto aqui é a palavra de Deus, é o verso 1 e 2. Então, dentro dessa pergunta, qual é o valor? O valor é muito, porque o próprio Senhor confiou os oráculos a este povo. Segundo, é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é vista no capítulo 3, ao verso 4, 3 e 4. É a segunda pergunta e resposta. Você vai encontrar perguntas e respostas dentro desse contexto aqui. Porque, e daí? Fala assim, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras, venhas a vencer quando fores julgado. A fidelidade. Meu irmão, Deus não é homem para mentir. Deus, ele não se margeia pelos meus e os seus pensamentos. Porque Jeremias fala: quem sabe os pensamentos sobre mim e sobre você, sobre nós, é o próprio Senhor. Então, creia que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. 3, você pode anotar aí a justiça de Deus, o verso 5 e o verso 6. É a terceira pergunta, é uma série de perguntas que tem sido questionada a Paulo aqui. E o verso 5 fala assim: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Né? Será Deus injusto? Olha, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? É certo que não. A justiça de Deus, ela é perfeita, irmãos. A justiça de Deus, ela é completa, ela é plena, ela não tem falta de nada, né? O item 4, número 4, né?
a verdade de Deus, a verdade de Deus, você poderá ver no verso 7 e 8. O verso 7 e 8 fala assim: e isso é uma resposta: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda condenado como pecador, e porque não dizemos, como alguns caluniosos afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venha bens, a condenação destes é justa. Não, você vai ter que fazer o mal para que venha bem, e não. A verdade de Deus, ela é verdadeira, né? É uma redundância. João 8,32, conheça a verdade, e ela vai te libertar. Oséias, ele vai falar assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Então, dentro das realidades de Deus que é vista do capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, você terá ali como palavras-chave a palavra de Deus, né? Primeiro, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Agora, lá em Romanos capítulo 3, do 9 ao 12, fala Deus como juiz. Deus é visto como juiz. E a primeira pergunta que é feita: não há justo nem sequer um. O verso 10. Não há justo nem sequer um. O verso 10, ele vai nos dizer que, como está escrito, não há justo nem um sequer. Talvez você vai me perguntar assim: você não leu o verso 9? Então, o verso 9 fala sobre a condenação de todos os homens, né? Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. O que eu quero trazer para você? Não adianta você falar: eu sou filho de crente. Crentinho eu sou? Não, você não é crentinho não. Crente é aquele que crê. Em que você tem crido? Será que você tem crido somente nos seus pensamentos, no seu conhecimento, seus conhecimentos amplos, gerais, conhecimentos específicos? Mas eu quero te falar que você precisa entender e conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor no secreto, irmãos, é quando nós passamos pelo deserto. E não chore, não permita que as lágrimas venham a rolar no meio do deserto, porque certamente ela irá fazer falta na travessia deste deserto, né? Não se desidrate por coisa alguma, ou seja, não se desgaste por coisa alguma. Até mesmo no deserto, Deus é o Deus da providência. O Salmo 23 fala que Ele é o nosso pastor e de nada nos deixaria faltar. E nada nos deixaria faltar. Eu creio que Ele, como conduziu o povo de Israel por todo aquele deserto, no momento de calor, né, teve uma nuvem, a nuvem do Senhor, cobrindo e protegendo. No meio de frio, tinha o fogo do Senhor jamais vai apagar dentro do seu peito, né? Tem uma canção que diz isso: eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não quero descanso, eu quero estar me envolvendo cada vez mais diante da presença do Senhor. No meio da fome, o Senhor enviou o maná. No meio dos desejos, né, o Senhor enviou as codornizes, né? Então Deus está olhando para mim e para você. A segunda pergunta dentro do Deus como juiz é: não há quem entenda. O verso 11 fala: não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
são pessoas ignorantes, né? Pessoas que acham que são donos da verdade, só acha que o seu bem material vai conseguir dar paz a ele. E nós temos visto dentro dessa pandemia que não é bem assim. A pessoa pode ter todo o recurso, irmão, todo o tesouro guardado, mas não tem como ser e delegar a vida. Quem é o autor da vida é o próprio Senhor. Então, busque o Senhor. É o que está dizendo o verso 11, a parte B, né? Então você pode anotar aí: não há quem busque a Deus. Então nós vemos 3 palavras-chave: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Então, as pessoas são más, as pessoas são ignorantes e, por fim, as pessoas são rebeldes. Não seja rebeldes diante do Senhor. Não seja como aqueles homens que, achando que conhecia toda a verdade, e não passavam somente de fariseus. Tinham belos discursos, belas falas, oratórias perfeitas, mas não passava de simplesmente religiosos, né? E o Senhor, ele está à busca daqueles que têm um coração quebrantado e humilde, tá bom? Dando continuidade: todos se extraviaram. O verso 12: todos se extraviaram. São desertores, né? Você pode colocar aí o verso 12, que as pessoas são desertoras, né? A palavra do Senhor vem falar que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Não perca a fé, não perca a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não venha perder, venha confiar, pois Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é juiz e Ele não falha. Deus, Ele é juiz, Ele não falha com a sentença dEle, querido. Tá bom? O verso 12 ainda, a parte B, você vai ler: todos são inúteis. Todos são inúteis. Aqui na leitura diz assim: todos que extraviaram a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, não seja inútil diante daquela sua missão, mas seja útil, né? Eu não consigo, eu sou um inútil. Tem tanta gente que só fica assim, o mimimi de misericórdia, né? Eu não consigo, eu não posso, eu sou isso. Não, querido, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? O verso 12, a parte C, nós separamos aqui, né? Bem, na verdade, essa é uma apostila que foi produzida pelo pastor George Harmon, né? Foi meu professor no seminário, e eu estou tendo o privilégio, né, de trazer esse pouco do conhecimento que adquiri para a comunidade aqui local. E externo aqui meu agradecimento ao pastor Jorge, porque é um mestre da palavra do Senhor, aquilo que diz sobre os dons e talentos, né? Alguns têm dons de mestre, e este professor e pastor certamente o tem, tá bom? Não há quem faça o bem. A palavra não há quem faça o bem se declara aos malfeitores. Irmãos, se você pode fazer o bem e não faz, Tiago fala que você é pecador. Então, faça o bem. Faça o bem no meio dessa histeria. Não seja aquele que vai propagar o medo, né? Seja aquele que vai levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé aos corações, tá bom? Deus, então, Ele é reconhecido no capítulo 3, através da intensificação do pecado do homem. Deus, Ele mostra no capítulo 3 que eu e você
se não olharmos para a cruz do Senhor, o nosso pecado é intensificado cada vez mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, querido, para que a graça venha superabundar em sua vida, você precisa receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque certamente Ele será o médico dos médicos. E para corroborar com essa palavra, o próximo tema, lá de Romanos capítulo 3, de 13 a 20, traz assim: Deus como médico e historiador. Deus, Ele é o médico dos médicos, e Ele é médico dentro da história. O verso 13 e 14, você poderá observar que o médico observa a conversação. O médico ele precisa entender o que você está passando, o que você está transmitindo para ele, para que ele venha dar um diagnóstico correto acerca da sua deficiência, acerca da sua enfermidade, O verso 13, fala assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Meu Deus, a garganta é um sepulcro aberto. A pessoa só libera palavras de caos, palavras de morte. Creia, querido, libere palavras proféticas neste tempo. Olha, neste tempo eu serei mais do que vencedor, e você não está sozinho, Não ande sozinho. O Senhor Jesus, Ele colocou o Espírito Santo para andar junto comigo e com você. O verso fala sobre a língua de engano, mas que na tua língua libere palavras de verdade, libere palavras proféticas de mudança de ambiente na vida das pessoas. Os lábios das pessoas venenosos, Meu Deus, parecendo uma víbora, E lá no deserto me veio agora a memória aquele povo de Deus, o povo de Deus que estava andando naquele deserto. Muitos eram mordidos, mas foi orientado: faça uma serpente, coloque ela na haste e seja colocado, e ao olhar para essa serpente, você será curado. Ela tipifica o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus, todos os lábios de veneno, toda a língua de engano que fala que você é um derrotado, que você não é capaz, para essas gargantas de sepulcro aberto, Você, quando vai lá enterrar alguém, o sepulcro está aberto, Eu louvo ao Senhor por esse dia que comemoramos o memorial de Cristo Jesus, porque aquele sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou. Então permita, querido, em nome do Senhor Jesus, que as bocas que estão cheias de maldade, que é o quarto item, caia por terra. Essas bocas cheias de maldade venham cair por terra, tá bom? Nós falamos sobre o médico, então falamos sobre órgãos, sentidos que tem no corpo humano, ou seja, a garganta, a língua, os lábios e a boca. Mas agora eu quero te dizer sobre o privilégio do Senhor ser o historiador de toda a nossa vida. O historiador observa a conduta, o verso 15 e o verso 18 de Romanos capítulo 3. O 15 e o 18: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Verso 17: desconheceram o caminho da paz. Verso 18: não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos lá. Os pés são velozes para derramar sangue. Como tem pessoas, irmãos, que usam os pés, isso é somente uma metáfora, pega o teu celular, compartilha
nem analisa o que realmente aconteceu, deixou de acontecer, e já está mandando para frente, né? Tem uma velocidade nos pés para comunicar somente coisas ruins, matando as pessoas. Os caminhos de destruição e traz miséria. Muitas pessoas não conhecem o caminho. Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. O Senhor Jesus é o único caminho. Siga o caminho do Senhor Jesus. Desconhece, né? Pessoas que entram nessa vereda, nesse caminho, não conhecem o caminho de paz. Seja o caminho de paz, né? Para os corações. E pior de tudo isso, irmão, é não ter temor a Deus. Amém? Então tenha temor a Deus. Então, Deus como médico historiador, né, lá em Romanos capítulo 3, do 13 a 20, traz dois temas, né, as nossas considerações. O médico observa a conversação, então o médico ele tem que ouvir bem, né, o que você realmente tem, para que ele venha dar um bom remédio. Então fale diante do Senhor os seus problemas, conversa com o Senhor as suas debilidades, né? O que você tem sentido, para que Ele venha ter um bom diagnóstico acerca da sua enfermidade. Na história, o Senhor observa a conduta de cada um. Nós estamos passando por um tempo, e que legado que eu e você deixaremos, né? Será que mostraremos que quando vivemos aqui, passamos um tempo de vida na terra, olha, aquele homem, ele foi implacável, ele ouvia uma conversinha aqui, ele era aquele que lançava mísseis de derrota, né? Mísseis de morte para as pessoas, ou não, ele era aquele que, como um escudo do Senhor, ele recebia o impacto, mas transferia a energia negativa como energia positiva. Olha, seja um canal da boa semente, seja um canal que libera a dinamite santa diante das vidas, destruindo corações, pedra, né, calcificado, pecados calcificados, cauterizado na mente, mas seja aquela onda sonora que vem, que vasculha por dentro, que examina o que tem lá dentro de oco, né? E não vai ter reverberação, vai entrar a palavra do Senhor, ele vai ter um preenchimento, né? O eco ele só é propagado porque tem condições, né, de vazio, mas seja preenchido para que não venha ter um eco dentro do seu coração, tá bom, querido? Em nome do Senhor Jesus.